E para conversar sobre isso, eu chamo aqui ao palco Igor Baldez, que é subsecretário de Desenvolvimento Econômico de Niterói e presidente da CIERJ, Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Igor. Também o Igor vai mediar o painel. Guilherme Borges participa do painel, que é diretor da Orla Rio. Otávio Leite, que é consultor da presidência da FEComércio no Rio de Janeiro, entende muito do turismo. André Bento, que é presidente da Neotura, empresa pública gestora do turismo da cidade de Niterói. Alexandre Sampaio também tem uma longa história dedicada ao turismo, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. Aí, portanto, o nosso painel sobre turismo. Eu peço a todos os nossos convidados para se posicionarem, virem até o palco para falar sobre esse setor tão importante, saudando também as caravanas que vieram de Sebrae, do interior e de diferentes pontos do estado, entre elas a de Paquetá, tá com o nosso Vitor do Sebrae acompanhando essa conversa, essa navegação por aqui, que tem muito para dizer para todos nós. O pessoal já se acomodando, sentando, portanto. O papo vai ser bom, as pessoas têm muita história, Alexandre Sampaio, Igor, muita história ao longo do turismo. Otávio Leite, consultor da FEComércio, está aqui também com longa história do turismo. Será que está por aqui? Para ver, a gente pode ir começando o nosso papo, o nosso evento. A gente teve um pequeno atraso por conta da nossa plenária. E a gente vai tocando conforme as pessoas vão chegando, elas vão se posicionando. Então aí, eu vou fazer mais um anúncio, queria que viessem, não sei se o pessoal está lá em cima, está lá fora, quem estiver vendo, gente, se puder chamar Otávio Leite, consultor da presidência da FEComércio, que vai participar, portanto, desse painel também, aqui. O que vocês acham? A gente vai tocando? Pode ser, sem problema. Bom, olá, bom dia a todos e todas. Imenso prazer em estar aqui, né, mediando esse painel com pessoas que têm muito entendimento sobre o tema, sobre a pauta. Mas, Mariana, queria quebrar o protocolo aqui e chamar o nosso presidente, Robson Carneiro, para entregar uma camisa para ele do Itacoatiara Big Surf, evento que foi feito aqui em Niterói. Entregar essa camisa, presidente, do Pedro Calado, né, que é um atleta do Rio de Janeiro, mas como a gente fala aqui em Niterói, ele tem green card de Itacoatiara, treina aqui. O evento Big Wave foi um sucesso. A gente tem aqui em Niterói a prerrogativa de estar usando o nome Niterói Nazaré Brasileira pela uma geminação, uma irmandade que a gente tem com o Nazaré. Niterói é o palco de ondas grandes, Itacoatiara é o palco de ondas grandes do Brasil, é um produto de economia do mar. O surf é um ativo grande hoje, né? É o segundo esporte mais praticado no Brasil hoje. Hoje movimenta 4 bilhões de reais no Rio de Janeiro. Então a gente tem que fazer uma reverência sim ao surf, né, presidente? Então tá aqui, presente para você. Seja bem-vindo a Niterói. Tamo junto. Obrigado, Mariana. Então vamos lá. Prometo respeitar o tempo, João. Vamos dar uma acelerada, fica tranquilo, né? Então, um grande prazer estar aqui com o nosso André Bento, nosso Alexandre Sampaio, nosso Guilherme, nosso eterno deputado Otávio Leite. Prazer imenso. E eu acho que falar de turismo, né, hoje na cidade de Niterói e no estado do Rio de Janeiro é uma questão hoje de urgência, né? A gente hoje, Rio de Janeiro, é a porta de entrada para vários turistas do Brasil, e a gente tem que entender isso como uma política pública, não só uma política pública, mas uma política privada, certo? Daí foi uma pergunta para o André Bento, eu começo com ele primeiro, né? Está aqui do meu lado, o melhor secretário aí de turismo que Niterói já teve, referência aí para o meu grande irmão André Bento, que cuida do turismo de Niterói com muito carinho, muita eficiência, enfim. Então vamos lá, André. A Prefeitura de Niterói tem um perfil de esportes náuticos e um litoral propício para o turismo voltado para o mar. Quais são as iniciativas e projetos que estão sendo desenvolvidos no setor? Bom dia a todos. Igor, obrigado pelo carinho.
Eu acho que o melhor secretário de turismo é o atual, desde que a gente tenha uma sociedade civil organizada, entes que participem e cobrem as ações que foram planejadas anteriormente, porque sem planejamento a gente não chega a lugar nenhum, né? Você falou do Itacoatiara Big Wave, enfim, primeiramente, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de cumprimentar essa mesa pesada aqui, que só tem fera, né? Guilherme, nosso amigo, manda um abraço para o João, vocês revolucionaram os quiosques do Rio de Janeiro, hoje vocês tornaram eles pontos turísticos, né? Antigamente eles não eram apenas PDVs, pontos de venda, hoje eles são pontos turísticos, hoje as pessoas vão ao quiosque, né? Então parabéns e é um prazer estar aqui contigo também, deputado, nosso eterno deputado federal Otávio Leite, defensor do turismo, muitos anos, né, quando pouca gente na política falava de turismo, o Otávio Leite, lá na minha época de faculdade, eu já acompanhava essa caminhada dele. Nosso querido Alexandre Sampaio, presidente, obrigado por tudo que você faz, obrigado por toda a união do setor que você contribui para fazer. Nós tivemos um seminário aqui há 2 semanas atrás, em Niterói, falando da importância do turismo ser desenvolvido através da sindicalização, através da organização das empresas, né? E a gente muito hoje falou disso aqui, né? Eu ouvi falar de temas aqui que não tem a ver com turismo, mas, por exemplo, a questão da despoluição da Baía de Guanabara. Então, é uma coisa que a gente tem que trazer para a pauta, a gente tem que trazer os municípios vizinhos, os municípios que banham a Baía de Guanabara, porque não faz sentido só Niterói ter 100% do seu tratamento de esgoto, enquanto outros não fazem. Senão a gente vai ficar aqui enxugando gelo. Concorda, Igor? Então, vamos falar um pouquinho de Niterói, né? Niterói é abençoada, né? Assim como todo o estado do Rio de Janeiro. A gente tem mais de 30 quilômetros de litoral, né? A prefeitura vem dando muita atenção, o nosso prefeito Axel Grael vem desenvolvendo, vem colocando força no desenvolvimento do turismo, né? Eu lembro, e ele comenta isso, e eu gosto muito de falar sempre, quando ele me convidou, ele falou: André, a Anel Tour empresa de lazer e turismo em Niterói, vocês fazem os principais eventos da cidade, né? Os eventos grandes, Natal, Carnaval, Réveillon, festas juninas, mas você tem uma missão em particular, que é desenvolver políticas públicas de turismo, né? E isso passa por diálogo, isso passa por um conselho municipal fortalecido, isso passa por um conselho municipal representativo e da gente falar de dores que muitas vezes a gente não quer falar, mas a gente precisa visitar elas para que a gente entenda e possa planejar os próximos anos, né? Então, falando um pouco do turismo náutico, a Prefeitura desenvolveu com a Universidade Federal Fluminense o Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados, né, que contemplou mais de 80 projetos do interesse da sociedade civil em geral. Queria falar de 2 particulares aqui. Um é o turismo náutico, que foi capitaneado pela professora Verônica, lá na UF. E, gente, é impressionante, todo mundo sabe do quão Niterói tem essa vocação para o mar, né? Mas a gente, quando você traz para o papel, quando você faz uma pesquisa e cataloga isso tudo, né? Foram quase 300 atividades náuticas catalogadas em Niterói, entre canoa havaiana, entre stand-up paddle, vela, natação em águas abertas e toda essa parte de serviços que compõe essa cadeia, né? Então, hoje a gente tem um mapa de atividade náutica de Niterói público para que todo mundo possa acessar, né? E isso foi muito importante para que a gente soubesse de onde partir, né? A gente precisa, para que a gente possa desenvolver políticas públicas, para que a gente possa fazer um planejamento assertivo e que, de fato, gere, que seja efetivo na ponta, né? Que traga esse retorno para a gente precisa de dados, né? E sem dados a gente não tem de onde partir. E aí eu falo do outro projeto, que é o Observatório de Turismo de Niterói, que a gente também até então não tinha um Observatório de Turismo. Niterói hoje conta com o Observatório de Turismo, que é um organismo vivo. Isso é muito bacana, Igor, porque o Observatório de Turismo, quando eu digo organismo vivo, eu quero dizer o seguinte: o mundo ele está em movimento, vai mudando. Então, algo que você tirou uma fotografia hoje pode não ser a mesma fotografia daqui a 2, 3 meses. Então, você vai descobrindo que você precisa coletar novos dados, e aí você faz o procedimento, desenha o processo e inclui isso no cotidiano do observatório, que vai ajudar, que vai auxiliar não só as empresas do segmento de turístico, mas o Observatório do Turismo ele é um dado público para empresários que vêm investir nas mais diversas áreas, né? Outra coisa também que a gente identificou é que Niterói tinha um plano de turismo datado de 94.
e que ele apontava algumas coisas, alguns pontos a serem desenvolvidos que ainda estavam estagnados, né? Então, a gente está, em parceria com a Universidade Federal Fluminense também, olhando para isso e fazendo um plano estratégico nos mesmos moldes que o turismo do Estado fez para os próximos 10 anos, definindo quais são as prioridades, fazendo audiências públicas, trazendo as reuniões para quem de fato importa, né? A gente estava aqui no painel anterior falando da importância da gente ouvir quem de fato faz acontecer, quem de fato está na ponta, e a gente em Niterói tem uma visão estratégica muito voltada para isso, né? A gente foca muito no ecoturismo da cidade, a gente sabe todo o potencial que o ecoturismo tem na cidade de Niterói, né? Eu comecei a falar e não dei continuidade ao Big Wave. O Big Wave foi uma construção em conjunto, hoje é um evento fantástico, né? Ele está, acho que na sua 5ª edição, se eu não me engano. A gente estava ontem lá vendo, presenciando lá atletas de fora, né? Então você tinha atletas de Portugal, atletas da Espanha, atletas da América Latina, o público começando a criar um pertencimento desse produto, né? E ele vai se tornando um produto turístico cada vez mais frequentado e principalmente cada vez mais frequentado para pessoas que não são do segmento do surf. Então, de fato, ele é um produto turístico e isso foi uma construção muito bacana, né? A gente trabalha muito com a cooperação aqui em Niterói, né? Várias secretarias se unem em prol de um objetivo comum e vão colocando mais coisas nesse cesto, né? Foi o que aconteceu no Itacoatiara Big Wave, por exemplo. A gente falava lá atrás com o Nazaré, começamos a falar de parcerias para desenvolver o turismo, para divulgar Niterói lá em Nazaré, porque pelo simples fato de já ter um campeonato e os principais atletas que surfam em Nazaré, os brasileiros, fazem suas pré-temporadas aqui em Niterói, né? E são ondas, gente, realmente assim, muito grandes, assustadoras, e a gente entendeu que tinha esse potencial para empacotar isso, para envelopar como um produto turístico, né? E abrimos essa conversa. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Luiz Paulino, com o Igor, em viagem com o prefeito a Portugal para outras agendas, foi a Nazaré e aí começou a conversar com Nazaré sobre toda a experiência que Nazaré tem na indústria da pesca, né? E aí isso foi tomando um corpo e a gente conseguiu chegar numa gamificação, né? E assim, eu acho, Igor, eu estava brincando com o secretário de Estado outro dia, o Gustavo Tutuca. O turismo ele é totalmente transversal, ele é um tema que se encaixa em qualquer coisa. Então eu falei, Gustavo, se você estiver inaugurando uma ponte, você está falando de turismo. Porque se você está melhorando a infraestrutura da tua cidade, se vai ficar bem, vai ficar melhor para quem vive lá, naturalmente vai ficar melhor para quem visita a tua cidade. Então, a gente segue muito nessa linha do cooperativismo aqui em Niterói. Você vai fazer aquela segunda pergunta que você falou comigo ali na próxima etapa, é isso? Eu queria falar um pouquinho daquilo, que aquele é um tema bem bacana também. Também, não tem problema não, André. A gente vai dando andamento, seguindo, e aí a gente faz essa rodada aí para todos falarem, fazer as suas exposições, e após isso eu faço a segunda pergunta. Então é isso, gente. A gente tem diversas frentes abertas, né? Convido a todos a visitarem o Conselho Municipal de Turismo, principalmente onde a gente foca como um centro de discussões das pautas que são coletivas da cidade, né? Então, lá a gente tem representantes do polo hoteleiro, do polo gastronômico e das mais diversas áreas da cidade. Então, acompanhem e tragam também demandas, né? Assim, eu acho que quanto mais gente a gente ouvir sempre nessa construção, cada vez mais a gente vai sendo assertivo, né? Maravilha, André. Vamos seguindo aqui, pessoal. Então, vamos para o nosso grande presidente Alexandre Sampaio. Primeira pergunta, presidente. Você que é do setor hoteleiro já há bastante tempo, ligado ao turismo, como você acha que podemos avançar e ajudar a alavancar a economia do mar através do sistema? Primeiro, bom dia a todos e todas. Saudar a FACERJ pela iniciativa desse evento, juntamente com o SEBRAE, e parabenizar a Niterói por estar sediando esse evento aqui nesse belo espaço, que é realmente fantástico. Acho que o turismo tem tudo para utilizar essa temática de proximidade, né, do litoral, das belezas naturais de praias que o Brasil tem de uma maneira muito grande, ou seja, há uma percepção de que o nosso litoral tem uma atratividade, uma atração fantástica, principalmente em todos os turistas do mundo que procuram um processo de um clima temperado. O Brasil tem a vantagem
de ter uma unidade, ou melhor, uma perenidade de um turismo ou de uma clima que atrai turistas da área da praia, que procuram isso, né, através de uma opção dos seus locais de residência. Então, tudo que for no sentido de atrair com uma qualidade extremamente ampla de destinos, de serviços, de instalações que propicie isso, nós temos uma vantagem comparativa. Acho que o mar é um diferencial em relação a isso, e nós devemos ressaltar tudo aquilo que os sistemas aqui da representação empresarial fazem nesse sentido. Eu devo ressaltar aqui o papel que a CNC tem. Eu coordeno o Conselho de Turismo da Confederação Nacional do Comércio. Devo lembrar que, alguns anos atrás, quando estávamos discutindo no Congresso Nacional, o Otávio, acho que estava lá, estávamos discutindo a questão de retirada de 5% do SESC e do SENAC para uma destinação da Embratur. Conseguimos mudar isso, mas acabou se firmando um convênio, e pouca gente sabe disso, que o Sistema S colabora com um valor substancial, quase 100 milhões por ano, para a divulgação do turismo brasileiro, que em destinação, a princípio seria para a Embratur, mas acabou indo para o Ministério do Turismo, e esse redistribui dentro de um processo da melhor utilização de recursos. Então é importante ressaltar que o SESC e o SENAC colaboram efetivamente para as práticas das melhores divulgações do turismo do Brasil, ajudando em vários destinos a todo o processo que envolve formação profissional, além da natureza intrínseca que o SENAC faz na área de formação profissional, também a questão de contemplar os nossos colaboradores através da ampliação do trabalho que o SESC desenvolve em todo o Brasil. Aqui no Rio devemos ressaltar o papel ímpar, que isso é capitaneado pela FEComércio Rio, que tem um trabalho não só de divulgação, mas também de assertividade em relação a vários temas que se discutem nesse processo, dos links que podem fazer em parcerias com várias municipalidades, onde inclusive o Sistema S, o SESC, o SENAC do Rio Fluminense tem sede. Então, todo esse arcabouço de trabalho que está sendo desenvolvido nessa parceria que envolve o SESC e o SENAC Nacional, mas é executado em vários estados do Brasil, e aqui no Rio de Janeiro não vai ser diferente, propicia descobrir e potencializar essas capacidades do turismo ser inerente a desenvolvimento da economia fluminense, por acaso. Isso se dá de maneira cabal com a inauguração do escritório da OMT aqui no Rio, que agora chama-se ONU Turismo, né? É importante ressaltar isso. Nós devemos ter ele a plenitude de estar funcionando nos próximos meses, a pleno, num espaço cedido pela FEComércio Rio. Então, foi importante nós termos esse escritório no Rio, que é um escritório único na América Latina. Aliás, um dos poucos do mundo que eu me lembro, só tem no Japão, salvo erro. Então, é importante, não tem também na Arábia Saudita ou no país árabe lá, mas é importante a gente ter esse escritório que vai ser um vetor de desenvolvimento, de capacitação, de potencialização da divulgação, mas também para discutir todo o processo de divulgação que o Brasil e o Rio, por excelência, têm para atrair turistas. Devemos também ressaltar o papel que a própria CNC desenvolve para isso. A CNC tem um programa chamado Vai Turismo, que é um programa de permeação, podemos chamar assim, do conteúdo turístico, ou melhor, da indução que os políticos de todo o Brasil percebam que projetos para potencialização do turismo são importantes para a geração de emprego, de renda, para crescimento econômico. Então, esse projeto começou há praticamente 2 anos e pouco atrás. Ele cumpriu um papel importante nas eleições que houveram naquele momento. Hoje ele está focado num desdobramento para, inclusive, sensibilizar candidatos às municipalidades, para poder todos os municípios do Brasil e todos os municípios do Rio, por excelência, tem potencial para vocação turística. E esse projeto está sendo desenvolvido de maneira muito célere e muito eficiente, a ponto de todas as FEComércios do Brasil inteiro criarem os seus conselhos de turismo, que permite a discussão com as entidades, todas parceiras que envolvem o turismo na sua representação associativa, desenvolver e estarem ali, ter assentos e poderem discutir, sugerir e debater a questão do turismo nos seus estados, nas suas localidades. Acho que
o Rio tem uma vocação, né, supernatural para isso. A transferência da maioria dos voos para o Galeão propiciou um outro nível da recepção de turistas nacionais e internacionais aqui no Rio. Demos um passo importante para isso, e logicamente que a questão do mar se torna ímpar como sendo um ícone para o desenvolvimento do turismo e a captação de mais turistas para o nosso país. Acho que isso é ressaltar, e ressalto também, por exemplo, uma prova disso é a instalação, e a gente tem que ter essa visão de discutirmos de maneira crível, mas de maneira equilibrada, havendo todas as questões que envolvem isso, a instalação do Resort Maré lá em Maricá. Então, acho que a gente deve não se furtar a discutir toda a potencialidade que existe em processos que envolvam a implantação de projetos icônicos para o turismo, e isso no nosso litoral é realmente um referencial que faz a diferença. Vamos trabalhar juntos para consensar todo o processo, e com certeza projetos desse nível são os projetos vitoriosos, e o mar tem um papel importante, não esquecendo que a Serra do Rio de Janeiro também é icônica e merece também ser contemplada, como existe já, inclusive nós da Federação Nacional, do qual presido, vai fazer um evento em terça-feira que vem em Teresópolis, e a gente vai discutir ali as questões que envolvem a potencialização também do turismo na Serra Fluminense. Obrigado, presidente. Excelentes considerações. Continuando esse painel de peso aqui, vamos passar para o nosso eterno deputado Otávio Leite, hoje representando a FEComércio aqui. E aí queria fazer uma pergunta. Durante muitos anos o senhor atuou, inclusive, como parlamentar com uma pauta voltada para o turismo. Como vê esse movimento de união voltada para o turismo da economia do mar no estado do Rio de Janeiro? Muito bom dia a todas e todos. Eu queria, meu amigo Robson, em seu nome e do Luiz Paulino, cumprimentar todos quantos organizaram esse importante encontro. Igor, nosso subsecretário, meu amigo André, parabéns pelo belo trabalho, muito visível à frente da Neotur, meu amigo Alexandre, Guilherme. Bom, lá se vai a estrada da vida, mas nessa trajetória de caminhada eu sempre tive, sim, uma pauta muito viva na minha consciência sobre o turismo, a sua relevância e a sua importância, por uma razão muito simples. É de tal ordem estratégico na perspectiva de geração de emprego, de renda, e ao mesmo tempo atender a uma vocação master do nosso país, em especial do nosso estado, que todos, independentemente de posição político-partidária, deveriam se unir em torno dessa bandeira, que é falada hoje em níveis, eu diria, de priorização maior do que outrora. Penso que nesse período agora eleitoral, pelo país afora, os candidatos hão de tratar mais do tema turismo do que em campanhas anteriores. Eu acho que isso é um ganho em torno da busca de fazer com que cada vez mais se invista nesse vetor da economia que efetivamente pode trazer muitos resultados, gerar emprego sobretudo. Então, na ideia, e aí fazendo o corte, de refletir o turismo na perspectiva da economia do mar, é preciso de antemão lembrar um pouco os números brasileiros. Do ponto de vista receptivo internacional, ainda estamos muito aquém do nosso potencial. 6 milhões e 400, 2023, foram os estrangeiros que desembarcaram no país. 1 milhão e 300 no Rio de Janeiro, talvez uns 500 em São Paulo, que depois vieram para o Rio de Janeiro. Mas nós somos a face mais visível, o Rio de Janeiro, do Brasil no exterior. E esse ativo, que é algo assim quase que imaterial, é um ponto que tem que ser muito considerado na adoção de políticas de promoção e por aí vai. Mas se é necessário aumentar esse número de visitantes, é preciso lembrar antes que as motivações de viagem tiveram na ideia de usufruto do item motivo sol,
e praia, 65% das intenções de decisão de destino. Números de 2019, estamos aguardando estudos mais recentes. Fizemos, na FEComércio do Rio de Janeiro, uma pesquisa no ano passado que foi feita final de março, pós-carnaval, esse número deu para 84. Mas o fato é que, independentemente qual tenha sido a motivação, se precipua para férias ou se direcionada a uma atividade de trabalho, ou por necessidade de saúde, ou por educação, para estudo, o que for, o fato é que cada vez mais no mundo as pessoas se deslocam dos seus territórios, habitats, dos seus habituais, para outros lugares, seja qual for a razão, e aproveitam a oportunidade também para usufruir dos bens civilizatórios turísticos. E se é certo que cada território pode, qualquer um no mundo, possui alguma coisa bonita para mostrar, algo interessante para ser revelado, e ao mesmo tempo alguma história que seja curiosa também para ser identificada e ser revelada e ser traduzida, isso tudo desperta atratividade para que pessoas de outras cidades, outros estados, outros países possam vir a esse território. Isso se chama turismo. É necessário envelopar, mas sobretudo é necessário fazer com que as pessoas saibam que elas existem, que esses produtos existem. Então, quando se fala de um inventário feito, um amparo técnico, que identificam N possibilidades, múltiplas possibilidades de produtos turísticos vinculados ao mar na nossa Baía de Guanabara. O que se requer em função disso, como passo seguinte, como salto de qualidade, é dizer aos potenciais beneficiários desses atrativos que eles existem, que eles estão aí à prateleira. Então, a conectividade com o usuário final é o fator fundamental que há de fazer com que aquela produção turística ela ganhe mais peso econômico, ela gire mais economia por conta do consumo que virá. E é isso que interessa, fazer com que pessoas aqui desembarquem e consumam o máximo possível. Então, nesse cenário belíssimo que nos emoldura, que me faz lembrar os versos do Estrangeiro, que a certa altura diz que o pintor Paul Gauguin amou a luz da Baía de Guanabara. O antropólogo Claude Lévi-Strauss detestou as luzes na noite dela. O antropólogo detestou as luzes na noite dela. Pareceu-lhe a Baía de Guanabara uma boca banguela, mas ao mesmo tempo ela é bela e banguela, a Guanabara. A Guanabara, ela tem o condão de abrigar todas as belezas, dificuldades e potenciais ao mesmo tempo. Se espera muito desse trabalho de despoluição da Baía de Guanabara para que ele possa oferecer um usufruto em muito mais amplitude do que hoje se tem. Mas, efetivamente, o que já se tem pode ser muito mais potencializado na perspectiva de fazer com que mais pessoas utilizem, por exemplo, dos passeios náuticos, dessas oportunidades do turismo diretamente vinculado à Baía de Guanabara. São muitos que existem, mas talvez não tenham a visibilidade para o turista que vem, nacional ou internacional, independentemente desse que não resida no nosso território, os próprios moradores locais também terem essa possibilidade de conhecer melhor, de oferecer, de ter a condição de visualizar a beleza dessa estética incomparável dos traços geográficos que a natureza nos ofereceu, que Deus nos ofereceu, que só a Baía de Guanabara pode traduzir. Então, eu queria, respondendo a sua pergunta, dizer que se tem um ponto a trabalhar com mais afinco, é exatamente
essa busca de fazer com que os potenciais usuários, os turistas que aqui nos visitam, possam saber que existem esses produtos, que eles estão na prateleira, que existem empresas que prestam esses serviços com qualidade e que é uma mera questão de agendar uma data e depois, evidentemente, se encantar com as belezas da Baía de Guanabara. Então, é um cenário único, é um cenário que, como eu disse, sublinhando, traduz um ativo de dimensões incomensuráveis. É uma questão meramente de cada vez mais lapidar esse grande diamante que é a nossa Baía de Guanabara, que conecta-se intrinsecamente com o turismo vinculado ao mar. É mais ou menos isso. Muito bom, maravilha, excelentes considerações. E daí a gente já vai para uma... Fiquei difícil agora, falar depois do Otávio vai ser difícil, né? Não. Então, Guilherme, então vamos para o Guilherme agora, vice-presidente do Orla Rio, né? Guilherme, a gente tem um sonho de ter o Orla Niterói. E aí, quando é que a gente vai fazer isso aqui? Eu ia começar a provocação falando sobre o nosso grande projeto de ter lá na Orla de Copacabana um ponto avançado, agora não só para Niterói, mas para todo o entorno da Baía de Guanabara, que a gente tem um potencial enorme para promover essa economia do mar, toda a exploração turística e usar Copacabana para trazer as pessoas. A gente vai voltar a falar disso, né? Com Maravilha. certeza. Então, vamos lá para a sua pergunta. O que representa o turismo e esse movimento dos setores para alavancar e consolidar as ações voltadas para a economia do mar? Olha, obrigado, André, todo mundo está presente, o Otávio. O turismo ele é essencialmente uma atividade econômica público-privada, né? Eu vi isso numa palestra há muito tempo atrás, vai ser sempre público-privado, porque as pessoas se deslocam para um destino, que é uma cidade, mas no entorno desse destino você tem que ter uma oferta de serviços adequados para atender o turismo, né? Atender esse turista. Então, com base nisso, eu vou só fazer um gancho aqui para falar um pouco sobre a Orla Rio. A Orla Rio é uma empresa privada que tem um orgulho de ter a concessão da administração dos quiosques da Praia do Rio de Janeiro. Nós temos 309 dos 600 quiosques, né? Às vezes parece que a gente tem todos os quiosques, mas existem 600 no Rio. Nós temos 309. Eu acho que nos últimos anos a gente realmente teve um processo muito feliz de capacitação, de melhoria dos serviços, entendendo a relevância que é essa atividade econômica na beira da praia, né? Mas também a gente viu que o negócio da beira da praia ele é muito maior do que simplesmente a oferta gastronômica e de serviços que você pode ter ali. Ele é um ecossistema muito complexo, muito grande, muito dinâmico, onde você tem uma economia informal, onde você tem ambulantes, você tem barraqueiros de praia, você tem hoje atividades esportivas, escolinhas, que foi um grande, acho que uma consequência pós-pandemia, né? Então você tem hoje grandes áreas de práticas esportivas, e esse todo contribui para que esse ambiente seja sustentável e economicamente ativo e sustentável, né? A parte econômica, a gente fala muito sobre economia circular. Eu vi isso também numa palestra falando que a economia circular começa com a economia porque ela tem que encontrar um ponto de equilíbrio, ela tem que se autossustentar se a gente quiser que realmente isso entre como práticas duradouras e que possam mudar a sociedade, né? Então, a partir desse trabalho do Orla Rio, também só para contextualizar, nós montamos uma empresa 2 anos atrás, chamada Orla Brasil. Hoje a gente leva esse expertise que a gente aprendeu nos últimos 60 anos lá no Rio de Janeiro para outras cidades. Estamos com projetos em Balneário Camboriú, Recife, Salvador, Maceió, bem avançados, onde a gente também tenta levar não só o que a gente fez nos quiosques do Rio, mas toda a experiência de como ajustar esse ecossistema, né? A gente não está isolado nesse ambiente e o trabalho do coletivo e de todos, ele é fundamental. Então eu fico muito feliz de participar de um painel como esse, onde a gente vem o governo, entidades de classe, o Otávio também hoje na FEComércio, mas com toda a experiência da Legislativo, porque é impossível a gente falar sobre isso sem falar do trabalho na iniciativa privada, mas também com regulamentação estatal, com organização, com você ajuda no desenvolvimento dessas pessoas que vão entrar nesse trabalho no futuro, né? Eu peguei um pouco do gancho da Ana Ache, que é a nossa, acho,
guru do Estado com relação à transição verde, falando da Baía de Guanabara, né? A gente tem uma oportunidade extraordinária com a despoluição da Baía de Guanabara. São mais de 53 áreas mapeadas de praias, pequenas áreas, que hoje têm um potencial, mas não são exploradas ainda, né? E à medida que a despoluição for avançando e a gente for atingindo índices satisfatórios de uso de atividades náuticas, usos recreativos, de lazer, toda essa área vai precisar ser preparada para receber esse 1 milhão de turistas que vão receber. Turistas internos, a gente pode ser uma pessoa de uma cidade próxima que vai usar aquela área e pode ser, sim, pessoas que vão começar a vir de outros países, outros estados, vão olhar aquela região e vão querer frequentar, né? Acho que é comum, todo mundo sabe, o Ceará virou um grande destino turístico, mas Fortaleza não é um destino turístico principal. As pessoas chegam em Fortaleza e vão para as cidades no interior, né? A gente tem esse potencial de construir isso. Eu acho que esse movimento todo agora do debate da economia do mar, fiquei muito feliz de estar aqui para poder contribuir com essas minhas opiniões e as opiniões que a gente tem lá na Orla Rio, que eu acho que a gente tem agora uma grande oportunidade de um recomeço de uma nova atividade muito relevante para o estado do Rio de Janeiro, né? Já falamos aqui da quantidade de áreas costeiras, a quantidade de oportunidades que você tem nas cidades todas, cidades aqui da Baixada Verde, que podem ter agora no turismo também uma atividade econômica relevante, com toda a geração de emprego que isso gera, com toda a pujança econômica, comunicação para o mundo todo, e está começando agora. Está começando agora por conta de um processo que a Ana falou que já vinha de 30 anos, que o governador Cláudio agora conseguiu avançar com a pauta, e vai ser despoluído. É uma grande oportunidade que a gente tem de pegar toda essa área aqui do estado do Rio de Janeiro, muito relevante, todo mundo aqui, as pessoas devem vir, a maioria dessas regiões aqui da Baixada Verde. Olha o potencial que a gente está aqui, né? Eu tive recentemente, a convite da comunidade europeia, fui para a França, fui para a Dinamarca, para a Holanda, vi o que aconteceu nos últimos 20 anos, né? A gente chega lá, agora é tudo muito fácil, parece que é tudo bem, parece que eles são muito educados, fazem porque são muito educados, mas não era assim não, há 20 anos atrás não era assim não. O porto de Copenhague era uma bagunça, era tudo desorganizado, as pessoas usavam a beira do porto, um lugar lindíssimo, para fazer atividade de siderurgia, limpavam peixes e jogavam tudo no mar. Isso era 20 anos atrás. Houve um pacto da sociedade por conta de regulamentação, e a regulamentação com esse pacto da sociedade, e eu acho que aqui nós estamos muito bem representados nessa mesa, né? Governo, entidades de classe, iniciativa privada, que a gente tem condição de fazer isso. Às vezes também, e eu vi isso nessa minha jornada aí dos últimos 5, 6 anos estudando o tema, as soluções são mais fáceis, menos custosas e com resultados mais eficazes do que a gente imagina, né? Eu lembro lá em Búzios, numa pequena praia, você tem 2 escolas de mergulho que ficam fazendo passeios guiados ali em João Fernandes. Isso é economia do mar. Num microempreendedor que está lá desenvolvendo atividade econômica, aquele cara que está lá, ele não deixa aquilo ficar poluído, ele não vai deixar alguém que visitou Búzios naquele dia deixar lixo ali, porque ele vai impactar diretamente na atividade econômica dele. Então você multiplica isso por 1.000, 1.500 pequenos empreendedores, aonde eu de fato acredito que é a grande mudança, né? Pegando o gancho do Sebrae, do Sistema S, é no pequeno e médio empreendedor. Eu acho que cada um tem um papel muito relevante nesse movimento. O Sistema S como um guia, como um observador de informações e de capacitação. O Estado com regulamentação, e uma regulamentação positiva que ajude na transição, evitando, inclusive, quem não quer participar desse movimento e que pode estragar no movimento, né? Para que você libere essa massa toda de pequenas e médias empresas que estão ávidas para faturar, estão ávidas para poder desenvolver sua atividade econômica, por exemplo, dando aulas de mergulho. Aqui em Niterói, eu tenho certeza que deve ter centenas de lugares onde várias escolinhas podiam estar fazendo mergulhos guiados aqui e desenvolver essa atividade, em pequenos comércios, pequenas atividades, em microempreendedores. Então, a sua pergunta falando desse momento e como é que eu vejo essa transformação, eu acho fundamental. Eu acho a base, o ponto de partida,
temos uma grande oportunidade e essa união ela é fundamental para que isso aconteça, né? Eu, só para terminar, eu estava pegando uma frase aqui que eu vi recentemente também numa palestra, onde a pessoa jogou uma perspectiva muito interessante para essa disputa, porque acaba que nós somos concorrentes, né, de destinos turísticos, né? Então, hoje em dia, na pesquisa, principalmente digital, no Expedia, no Decolar.com, nesses ambientes digitais, o turista primeiro ele decide para onde ele vai, uma região. Então, ele vai decidir, eu vou para o estado do Rio de Janeiro, eu vou para o sul, eu vou para algum lugar. Então, primeiro, nós todos juntos temos que disputar o avião dele, ele pousar no Galeão. E, a partir daqui, a gente briga um pouquinho para dizer, ó, vai ficar 2 dias em Niterói, vai um dia para Maricá, vai ficar 2 dias no Rio, mas primeiro a gente tem que se juntar para que ele venha para cá, porque não adianta nada ele pegar um avião e ir para o Ceará, que a gente não vai conseguir nem um diazinho dele aqui no Rio de Janeiro. Então, acho que essa mensagem que eu queria dar, da oportunidade que a gente tem de união dos setores todos para trazer esse turista para cá. E a economia do mar, principalmente a Baía de Guanabara, pode ser um grande diferencial. Obrigado. Muito bom, Guilherme, maravilha. E daí, pelo adiantado da hora, né, o nosso tempo já está estourado, eu queria só pedir para os senhores, né, fazerem uma ou duas sugestões para a gente ter uma noção de como que a gente pode ajudar a alavancar essa economia do mar de fato, cada um na sua área. Eu começo pelo André aqui, depois vamos seguindo Alexandre, Otávio e Guilherme, por favor. Igor, acho que o Guilherme colocou muito bem ali, né, que no primeiro momento a gente precisa trabalhar a imagem nossa, né, dos nossos produtos, principalmente a experiência que as pessoas vão ter aqui, para que possamos trazer essas pessoas para a nossa região, né? Niterói vem numa vanguarda ambiental muito grande. Eu vou falar rapidamente de um projeto que a gente desenvolveu aqui, né? A gente tem mais de 56% da nossa área verde preservada, né? Seja por parques estaduais ou municipais. A gente tem reservas extrativistas marinha também, que beneficia a comunidade local e garante que eles consigam extrair os recursos deles, né, de forma sustentável. E, seguindo nessa direção, a gente desenvolveu, há 2 anos atrás, a gente, num evento aqui nesse mesmo espaço da década dos oceanos, através da Valéria Braga, nossa secretária de Ciência e Tecnologia, que está aí em algum lugar, a gente conheceu o pessoal do Instituto Canal, do projeto Amigos da Jubarte, e começamos a conversar com eles, o trabalho que eles falaram, do trabalho que eles faziam em Vitória, no Espírito Santo, que até 2014 não tinha nenhum turismo de observação marinha, lá de cetáceos ou outros animais, né? E quando trouxemos essa possibilidade para o prefeito, ele se animou muito, né? No primeiro momento, algumas pessoas falaram, mas espera aí, baleia em Niterói, como assim? Não, olha, a gente vai começar a desenvolver pesquisas para entender a incidência de uma forma bem ordenada, de uma forma buscando, de fato, o nosso objetivo final era trazer o turismo para esse tipo de atividade, né? E a gente acredita muito no turismo como uma ferramenta de conservação. Então, felizmente, esse ano a gente conseguiu, junto com o Instituto, agências de turismo e todo esse trade, fomentar e ordenar os passeios de observação da fauna marinha. Hoje é uma realidade em Niterói, né? E, de fato, ele se mostra uma ferramenta de conservação, porque as pessoas saem diferentes dos passeios da forma que elas entraram, né? A pessoa sai consciente, sai multiplicando aquilo, entendendo a importância da preservação para a nossa própria geração, porque a gente sempre fala para as próximas gerações, mas a questão da emergência climática está tão próxima da gente, a emergência, a necessidade da gente tomar as ações efetivas agora, descarbonização, entre outras atividades, entre outras coisas que a gente precisa fazer, que as pessoas entendem de fato que é muito importante preservar, e aquilo está gerando emprego e renda, aquilo está gerando desenvolvimento econômico, e está gerando consciência ambiental, está gerando preservação. Então, eu acho que é esse tipo de ação que a gente deve reunir essas ações e seguir nessa linha. O diálogo é muito importante. O turismo da Baía de Guanabara é fundamental que seja desenvolvido, né? A gente tem um roteiro de fortes
pronto na Baía de Guanabara, mas, por exemplo, a gente não tem onde as embarcações possam, de fato, desembarcar em determinados pontos. Niterói é um deles, e a gente está trabalhando nisso, né? Eu brinco com o Léo da C2 Rio, que eu vou finalizar. Eu estava brincando com o Léo de novo ali. Léo, coisa que mais me deixa chateado é ver você com aquele monte de turista num barco ao lado do mar, tirando uma foto e indo embora, não tendo a possibilidade de desembarcar em Niterói, consumir dos restaurantes, assim, deixar recursos na cidade, né? E eu acho, só para finalizar, gente, eu acho que o turismo, como diz nosso querido Nilo Sérgio, é uma indústria sem chaminé. Turismo é dinheiro novo, turismo é recurso de fora, é um recurso que a gente não tinha previsão na nossa economia, ele vem, o turista vem, deixa esse dinheiro aqui com a gente, gera emprego e renda, gera tributo que pode ser reinvestido em infraestrutura. Então, assim, o turismo, de fato, ele é o novo petróleo, o turismo, de fato, tem que ser protagonista nessa transição energética do mundo e na transição econômica, principalmente em cidades que, como o Rio de Janeiro, e com a região metropolitana aqui do Rio, tem parte dos seus recursos provenientes dos royalties de petróleo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem um papel fundamental e discutir esse tema através dos eventos que são realizados é cada vez mais importante e, enfim, fico muito feliz novamente, agradeço a participação aqui com vocês. Obrigado. Maravilha. Seguimos, presidente Alexandre. A pergunta é bem objetiva, vou tentar ser também uma resposta objetiva. Eu tive recentemente num evento de Rondônia, de turismo, e eu fiquei impressionado com a presença de chineses, japoneses, americanos, que vão a Rondônia, apesar de todas as dificuldades de acesso, para a pesca fluvial de grandes peças que existem lá na Amazônia. Rondônia tem os rios mais piscosos da região norte e também das maiores variedades de espécies. E as pessoas afluem para lá, apesar de toda a dificuldade de conexão, e ficam hospedados em marcos fluviais e gastam extremamente, são valores de budget muito altos, e é um turismo que a gente pouco conhece aqui. Então, acho que a gente tem que desenvolver, voltar, de repente, a potencializar o turismo de pesca oceânica de linha, que o Rio de Janeiro já foi um grande estilo, Cabo Frio, Macaé, o próprio Yacht Club. Eu acho que a gente tem que voltar um pouco com isso, desenvolver potencialidades para o turismo de pesca oceânica de linha, com peças como merlim, como dourados. Logicamente que hoje se pesca e se devolve para o mar, mas tem um potencial muito grande, com uma divulgação adequada. Isso está no plano plurianual que foi lançado semana passada aqui no Rio, no Salão de Turismo, que foi um evento realmente fantástico, pouco divulgado, apesar do Sistema S ter apoiado muito, mas o Ministério talvez não tenha divulgado, não tenha investido o suficiente para divulgar, para todas as pessoas irem lá e verem o potencial que o Brasil tem. Acho que, nesse aspecto, o Rio tem que voltar a desenvolver o turismo de pesca oceânica de linha, tem muito potencial para nós. Acho que os naufrágios, e aí a Marinha tem um papel importante nisso, no mapeamento de novos naufrágios e poder ter acesso a isso de maneira segura. Existe muita gente profissional que lida com esse turismo de naufrágio. Ele é um turismo de grande poder aquisitivo também, que atrai turistas do mundo inteiro e também do Brasil. Acho que nós temos uma costa de naufrágio devido à nossa própria história aqui, sendo capital do Brasil, etc. Nós temos aqui muita histórica no sentido, muita potencialidade para esse desenvolvimento também. Logicamente que o turismo das novas práticas de esporte que envolvem vento, etc., nós temos um potencial também, Cabo Frio, Arraial, não tanto quanto lá o Nordeste, quanto, né, o Rio Grande do Norte, etc., o Ceará, mas nós temos sim uma razoável condição de também desenvolver e investir nessa área. E acho também, o Guilherme falou muito bem, a questão que nós vamos ter agora novamente a temporada de cruzeiros. Acho que nós temos que talvez ter ou potencializar ou ajudar algumas prefeituras para não vamos ter portos de atração para todos os navios que vão chegar, mas ao fundo eles fundeiam ao largo e eventualmente alguns processos de atração de pequenas embarcações seguras que possam trazer esses turistas para essa área, para a área de desembarque, é um grande potencial também. Então, eu diria que essas são ações que devem ser desenvolvidas. A observação de cetáceos, baleia, temos aqui um grande potencial também. Se nós fizermos uma divulgação específica, adequada para isso, vão vir turistas do mundo inteiro, porque realmente é um espetáculo fantástico. Quem observou isso de perto realmente fica impressionado. E essas nossas baleias aqui no Rio, acho que elas são mais amigáveis, elas se mostram, né? Elas são mais dóceis, elas chegam junto, e realmente é um espetáculo que vale a pena quem nunca viu
é realmente muito importante. E, por último, eu quero parabenizar, inclusive, a Orla Rio, que se filiou agora, trouxe assim, centenas de quiosques para se filiar ao Sind Rio, que é o segundo maior sindicato de alimentação fora do lado do Brasil. Acho que é importante, é um segmento da economia de alimentação e, portanto, do litoral, que envolve, né, a economia do mar. Fundamental a participação de vocês, quero parabenizar, porque vocês realmente têm muito a colaborar e muito a detalhar no sentido de políticas ou práticas que possam potencializar a vinda de turistas e poder usufruir da nossa gastronomia, que é fantástica também. Acho que esse é um overview que eu poderia dar e sugerir. Muito obrigado, presidente. Agora, nosso Otávio Leite. Bom, turismo Baía de Guanabara, o mais importante nós já temos de graça, que é a matéria-prima natural. A beleza da Baía de Guanabara, o encantamento que ela traz em si, naturalmente. Roteiros já foram desenhados do ponto de vista de sequência de passeios marítimos. O que falta? Faltam os atracadouros, falta alguns pontos que seriam ideais para você ter realmente um nível de produto turístico em qualidade superior. Para resolver isso, o que precisa? Precisa de capital. Então, uma proposta efetiva é que se desenhe, de fato, o que realmente é o projeto necessário para ser executado, o quanto isso se estima gastar, quem sabe fazer um chamamento, município, Niterói e Rio de Janeiro, com uma esfera privada em parceria, para que a gente consiga superar esse problema que de há muito já foi diagnosticado, porque não faz sentido. É óbvio que a gente sabe que tem bons passeios, etc. Você vai na marina, você vai em algum iate aqui em Niterói, você consegue ter a oportunidade de algum passeio bacana, etc. Mas, para ganhar volume, massa, é preciso estruturar essa oferta turística de maneira mais elevada. Então, aonde seria essa fonte de capital? O Fungetur. No Ministério do Turismo tem um fundo especificamente para destinar capital e investimento em condições muito acessíveis para empreendimentos turísticos, os mais variados, do pequeno, micro, pequeno, até o grande empreendimento. Então, eu acho que essa é uma pauta que merece ser trazida para cima como uma bandeira fundamental dessa procura, desse seminário, de traduzir algum tipo de sugestão concreta. Não é isso? Vamos resolver essa questão dos pias, dos atracadouros, para que esse roteiro da Baía de Guanabara se resolva de uma vez por todas. Quanto custa? Vamos bater na porta do Ministério do Turismo, setor público, setor privado, e encontrar uma saída. Esse é um. E a segunda, eu queria deixar como sugestão, conecta-se com isso e com outros serviços também, que diz respeito a uma prática que as companhias aéreas, em nível internacional, já vinham adotando há algum tempo. A FEComércio do Rio de Janeiro andou animando esse processo junto aos governos, conversou-se ali, acolá, etc. e tal, mas, finalmente, você tem companhias aéreas nacionais oferecendo o chamado stopover, que é a possibilidade de quem vai do destino A para o destino B ter um pit stop em um território no meio dessa viagem e ali ficar 2, 3 dias sem pagar nada adicional. Mas isso só funciona, hoje se você entrar na Gol, na Latam, quero ir de Curitiba para Salvador, vai aparecer lá, quer stopover para algum local, etc. Tudo bem, você só tem aquele tipo de possibilidade de passar 2, 3 dias naquele local. Mas se essa possibilidade estiver agregada, adicionada a uma série de possibilidades outras de, por exemplo, um hotel mais barato, um transfer mais barato, um restaurante com desconto, um passeio na Baía de Guanabara com desconto, com possibilidades de outros passeios num território mais próximo, etc., você formata e agrega uma série de serviços e tem ali um produto turístico que faz com que aquele que está em Curitiba vai para Salvador e tem a possibilidade de passar o pit stop de 3 dias no Rio de Janeiro, pense 2 vezes. Sabe de uma coisa? Eu vou
aqui passar 2, 3 dias no Rio de Janeiro, mesmo que a viagem dele seja a trabalho para lá. Por quê? Porque cada vez mais cresce no mundo o que os estrangeiros falam, isso muito tem na Europa, do leisure, né? É o business com o lazer, ou seja, a pessoa que vai a trabalho e aproveita, passa 2, 3 dias, a empresa permite, etc., por aí vai. Então, é a típica possibilidade de muito ampliar a oferta, a presença de turistas nacionais no Rio de Janeiro. E eu, quando sustento a relevância e o sincero otimismo que isso pode funcionar, eu me pauto numa coisa muito clara na minha consciência, porque a gente vai caminhando e, a certa altura, né, você consolida algumas visões na vida, né? Embora dúvidas sejam sempre boas, porque nos obriga a pensar, mas, veja, se tem algo que é muito claro, isso nos meus 14 anos de Brasília ficou muito arraigado, foi a compreensão de que qualquer brasileiro, certo, tem no Rio de Janeiro uma espécie de objeto do desejo do consumo. Qualquer brasileiro quer vir ao Rio de Janeiro. E se esse stopover for organizado, e aí a esfera, né, pública, privada, em parceria com essas companhias aéreas, agregarem esses serviços e tiverem lá na janela no instante em que o cliente está por comprar uma viagem, a possibilidade desse conjunto de serviços mais baratos, eu não tenho dúvida que a gente vai ampliar o número de desembarques de pessoas que aqui virão, na ida ou na volta. Então, eu queria, com essas duas ideias, Fungetur neles, porque Fungetur tem capital, é uma questão de correr, o Sul pega muito mais do que o Sudeste, né? Enfim, mas está lá, é uma questão de se articular para esse benefício. E o outro é lembrar a história do stopover, porque é algo que, inclusive, a FEComércio do Rio de Janeiro está muito interessada em animar o processo. Trago, portanto, ao concluir minhas palavras, aqui o abraço também do nosso presidente, Antônio Queiroz, que vê nessa oportunidade do seminário, Robson, um grande momento para que ideias surjam, brotem e a gente possa se somar em prol de fazê-las concretizar-se. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Agora, finalizando, Guilherme, vamos lá? Eu vou, complementando, só tentando terminar, eu acho a fonte de financiamento é fundamental, porque quebra a inércia, né, na verdade. É muito difícil para uma empresa, meu foco ali, empresas pequenas e médias, elas tomarem por si a iniciativa do investimento, né, se aventurarem num assunto que eles não têm conhecimento. Por isso que o meu ponto que eu anotei aqui no final é muito educação. Educação, 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 conhecimento, capacitação. A transição para essa economia verde sustentável, ela é muito menos difícil do que se parece, né? A gente está militando nessa área há algum tempo. Qualquer restaurante, qualquer hotel que queira passar a usar energia solar, você não faz investimento de nada, você assina um contrato com uma empresa que vende no crédito livre a compensação da energia e você reduz de cara 20% na sua conta e você passa a ser mais sustentável. Quer dizer, você tem muitas soluções. Falta informação, falta às vezes um guia mais apurado e falta a comunicação chegar na ponta, que é outro problema também, que é a comunicação, né? Como é que você comunica para você ajudar essas empresas todas a fazer a transição, até a acessão dos recursos, né? Até ter acesso aos recursos, a como fazer. Então, eu sou obviamente, um grande defensor das pequenas e médias empresas, né? O nosso papel dentro dessa cadeia do turismo. Eu acho que as empresas grandes, que a gente vê toda hora, criando grandes ações em prol da sustentabilidade, isso nos inspiram, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente olha e fala assim, mas e aí, né? Como é que eu vou começar? E aí, essa parceria público-privada, entidades de classe, o SEBRAE, o FEComércio. Então, o FEComércio, agora no Salão do Turismo, o Vinícius fez um trabalho maravilhoso, mostrando várias soluções, onde hotéis e restaurantes têm a mão ali, já num contrato. Você pode comprar uma máquina que você coloca na sua cozinha, joga logo todo o lixo orgânico, e aquilo reduz para 10% todo o lixo da produção da sua cozinha.
você reduz a sua conta de lixo numa enormidade, né? Transforma o seu lugar mais sustentável, e já tem vários estudos que um ambiente onde os funcionários têm essa preocupação, eles acabam tendo uma produtividade maior, porque eles são mais atentos a detalhes, eles ficam mais ansiosos no dia a dia, ou seja, é informação, capacitação e informação. Eu acho que esse trabalho de formiguinha a gente não pode parar, porque eu sou muito empolgado com a oportunidade que a economia do mar, a economia azul, está trazendo para a vida da gente e para o estado do Rio. Estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez obrigado. Nosso quiosque tem que sair, né, de promoção, e conte com a gente que precisar nessa transição. Com certeza, esse quiosque aí é para ontem, né, Guilherme? Para ontem, está lá. É porque cada 10 pessoas que falaram aqui, que vieram pela primeira vez nesse teatro e adoraram, não conheciam Niterói e tudo mais, eu estava falando com ele sobre isso aí. Todo mundo vem, não conhece, eu acho que a gente precisa potencializar, voltar com aquela ideia e aí vai para outra coisa, promover o turismo para fora, mostrar Niterói para fora e aproveitar mais o turista que já está no Rio para estender a permanência dele aqui. Acho que esse é o caminho. Pessoal, eu vou ter que encaminhar para os finalmente agora, porque eu já estou sendo muito pressionado pela plateia. O tempo encerrou, mas muito obrigado aí, entendeu? São dicas e aulas valiosas de turismo que a gente teve agora aqui. Parabéns a todos aqui, muito obrigado mesmo. Um grande abraço, bem-vindos a Niterói, e aí a gente está aqui. Obrigado a todos e todas.